obrigado pela maneira como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos sustenta, como o Senhor nos ampara. E também por nós podemos cooperar no sustento da Tua obra. E não só cooperarmos com sustento financeiro e orações, mas com a nossa própria vida dedicada, com a nossa vida consagrada para ser usada, Pai, em Tua obra. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos pela lembrança tão especial que podemos trazer à nossa memória nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje é uma noite muito especial. Nós teremos a cantata de Páscoa, que vários irmãos aqui da igreja têm se preparado e se dedicado já há algum tempo para ensaiá-la. E antes de nós ouvirmos a apresentação, ela dura pouco mais de entre 25 e 30 minutinhos. Nós faremos uma reflexão sobre essa data, sobre a data da Páscoa. Vocês preferem que eu troque o microfone? Fica com esse mesmo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Se eu continuar falando do jeito que eu estou, não vai mudar nada. Então está tudo bem. Eu gostaria de começar pedindo que vocês abrissem então comigo as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Tudo bem. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Enfim, nós vivemos em dias em que a gente come muito chocolate, né? Quem aqui não comeu chocolate hoje? Levanta a mão. Não comeu chocolate? Ah, já baixou a mão. Ok. Quase todo mundo comeu chocolate hoje, né? A Páscoa, eu não tenho nenhum problema com isso. Toda a brincadeira que se criou em cima de coelhos e ovos e chocolate e tudo mais. Todo cristão maduro sabe que a Páscoa não é isso, que a Páscoa não se resume a isso, que essas são apenas alguns traços culturais e alguns elementos também comerciais que fazem parte dos tempos em que vivemos. E é fato que muita gente acaba esquecendo ou se perdendo nessa época, como fazem também no Natal, e acabam perdendo o real significado dessa data. E como eu disse hoje cedo, para os cristãos, para o cristianismo, há duas datas que são as mais especiais de todas durante o ano. Uma delas é a Páscoa e a outra delas é o Natal. Para os cristãos verdadeiros, a Páscoa tem tanto peso quanto o Natal. Porque se por um lado, no Natal, nós vemos o Emanuel, o Cristo, o Deus conosco, o Deus que veio até nós, na Páscoa nós nos lembramos de que Ele foi um sacrifício em nosso lugar, nós nos lembramos que Ele ressuscitou vencendo a morte, conquistando a vida eterna para nós, de modo que para nós é uma alegria, dentro da tradição judaico-cristã, junto com o restante do mundo, celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de refletir com vocês, durante um período mais curto nessa noite, do que o período que eu normalmente uso nos domingos, sobre a Páscoa, sobre como os judeus a comemoravam no Antigo Testamento, sobre como os cristãos a comemoravam no Novo Testamento e sobre como o Senhor espera que hoje nós também a celebremos e a comemoremos para a glória de Deus e para que nós nos incluamos dentro dessa história toda. Porque faz parte da própria história da redenção a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo começou aí no texto em que você está, em Êxodo capítulo 12, no versículo 14, onde nós lemos assim, Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Apenas até aqui. Essa palavra Páscoa, ela vem da palavra Pesach, em hebraico, que significa passagem. E essa palavra passagem nos traz à memória a passagem do anjo da morte no Egito Antigo. Quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, usando Moisés e Arão, quando eles foram falar com o faraó, para que o faraó libertasse o povo israelita da escravidão, Deus enviou 10 pragas, sinais nos céus e na terra, para que o povo visse o poder de Deus e libertasse o povo de Deus.
E para que o povo, de certo modo, se arrependesse também de tudo isso que eles faziam, toda a opressão que causavam sobre o povo. E na última praga, a 10ª praga, foi a passagem, daí a palavra Pesach, a passagem de um anjo, conhecido como anjo da morte, tem outros nomes que são dados para esse anjo, mas é um anjo que passa trazendo morte a todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. E nessa data, algo muito interessante aconteceu. O Senhor Deus foi até o seu povo, através dos seus líderes, dos seus obreiros, dizendo para que esse povo sacrificasse um cordeiro. E eles tomassem o sangue daquele cordeiro e passasse, aspergisse no umbral das portas, na entrada da casa de cada um dos israelitas. Eles deveriam sacrificar o cordeiro, e o cordeiro devia ser de 1 ano de idade, deveria ser o primogênito da mãezinha dele, da ovelhinha dele, ele não deveria ter nenhuma mancha no corpo e outras coisas mais. Aquele cordeiro perfeito, aos olhos da tradição judaica, deveria ser sacrificado da maneira como o Senhor disse, e o seu sangue aspergido. Quando o anjo da morte passasse, ele veria esse sangue e não entraria naquela casa, mas passaria reto. E assim aconteceu. Na 10ª praga do Egito, naquela madrugada, houve uma grande mortandade em todo o Egito. Mas, curiosamente, nenhum filho de nenhum israelita, ninguém no povo de Deus, tanto os homens, seres humanos, quanto os animais, foram feridos por essa 10ª praga. E isso, aos olhos de Faraó, foi o maior de todos os sinais. E foi diante desse sinal que ele deixou o povo israelita ir embora do Egito. Agora não mais escravos, porém livres. Só que era madrugada. E naquela madrugada as mulheres ainda estavam assando os seus pães, mas não houve tempo para colocar o fermento no pão. Então, com muita pressa, elas pegam o pão sem o fermento e pegam aquela massa ainda crua, praticamente crua e pequenininha, porque não deu tempo de levedar, não deu tempo de fermentar, e saem correndo. E nessa fuga do Egito, milhões de pessoas foram libertas daquela escravidão. E naqueles dias, o Senhor Deus disse que eles deveriam, a partir dali, a cada ano, celebrar a Páscoa, ou seja, a passagem, o Pesach desse anjo. Lembrando de que o Senhor ouviu a oração do seu povo, que durante 400 anos pediu um libertador. 400 anos escravos, eles pediram para que Deus acabasse com aquela amargura, com aquele sofrimento. E Deus ouviu, e Deus os libertou. E o judeu todo ano comemorava a Páscoa para se lembrar da libertação. E na Páscoa dos judeus, eles tinham 4 elementos que tinham que estar presentes. E todo ano esses elementos estavam lá. Um deles era o cordeiro. Eles tinham o cordeiro e comiam o cordeiro. Se a família era muito pequenininha, eles tinham que juntar com a família do vizinho, ou com a da outro vizinho, porque na hora de comer o cordeiro, segundo a lei do Antigo Testamento, não podia sobrar nem um pedacinho. Mas junto do cordeiro, que tem uma carne um pouco adocicada, eles deveriam comer também pães ázimos, que são esses pães sem fermento. Parecido com esse pão que a gente come nos dias de ceia do Senhor aqui na igreja. Um pão que não leveda, que não cresce. Mas também deveriam, terceiro elemento, cordeiro, pão ázimo, as ervas amargas, que era uma espécie de alface agreste que eles usavam no passado. E também a presença do sangue, obviamente que não era bebido, mas era substituído pelo vinho. A presença do vinho, o fruto da videira, que relembrava o sangue do cordeiro, unido às ervas amargas, aos pães ázimos e ao cordeiro, a cada ano, durante milênios, os judeus comiam e celebravam no período da Páscoa. Assim foi também na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de sua ressurreição, naquela sexta-feira em que ele foi sacrificado em toda Jerusalém, eles celebravam exatamente isso. Até hoje, os judeus mais ortodoxos, eles comemoram dessa maneira, em tigelas onde eles distribuem esses alimentos e comem relembrando, onde o cordeiro é o símbolo da própria libertação e de que Deus pega a nossa culpa e coloca naquele cordeiro. Não somos nós que seremos sacrificados. Não é o nosso sangue que será derramado, não será a nossa alma que amargará mais, mas Deus colocará a nossa culpa sobre alguém inocente, um animal inocente, um pequeno cordeiro. Eles, na comida do cordeiro, eles lembram disso. As ervas amargas é para lembrar todo o tempo de amargura que eles passaram no Egito, como escravos. Eles não poderiam se esquecer da amargura do Egito, de onde eles
de onde eles foram libertos. Os pães ázimos era para eles lembrarem a pressa com a qual eles saíram do Egito, que não deu tempo da massa fermentar. E também por causa de todo o simbolismo que o fermento tinha na cultura do judeu, com relação ao pecado, na mentalidade de um judeu. O fermento e o pecado sempre estiveram juntos, e eles imaginavam isso mais ou menos juntos, não é? Olhe mais uma vez aí para Êxodo, no capítulo 12 comigo. Eu gostaria de ler agora um pouquinho mais longo o texto, do verso 3 até o 11. Êxodo 12, 3 ao 11. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta. Nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Durante todo o Antigo Testamento, era assim que as famílias celebravam. Era assim que eles comiam. Os pães ázimos, ou pães asmos, depende da tradução, ervas amargas, o cordeiro e o sangue, simbolizado no vinho ou no fruto da videira, o suco de uva. Agora, no Novo Testamento, quando a igreja, todos eles eram judeus, todos os apóstolos eram judeus, eles faziam isso sempre, mas agora eles entenderam que o simbolismo do Antigo Testamento encontrou a perfeição na pessoa de Cristo. Tudo o que eles faziam no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Eram sombras. E Jesus Cristo é o real. As sombras do Antigo Testamento acabam quando o verdadeiro está diante de nós. Na pessoa de Jesus Cristo, na sua vida e na sua morte, na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que está simbolizado na Páscoa antiga encontra o seu cumprimento. Encontra a sua perfeição. Por isso que não há mais o ritual da Páscoa no Novo Testamento. É por isso que a igreja cristã no Novo Testamento não mata mais cordeiros, ela não come mais os pães ázimos naquele dia 14 de Nisan, que é o mês exato da Páscoa do judeu. É por isso que eles não comem mais as ervas amargas e as outras coisas mais nessa data específica. Porque para eles, o que há no Novo Testamento é o abraçar da verdade, é o abraçar do cumprimento de todas as promessas que um dia foram feitas no passado. Tudo o que Deus prometeu no passado, Ele cumpriu no Novo Testamento. O Cordeiro no Novo Testamento é simbolizado por quem? Pela própria pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra no Novo Testamento comigo, no Evangelho segundo João. E veja o primeiro a anunciar essa verdade. João, capítulo 1, versículo 35. Aquele que no Antigo Testamento simbolizava a libertação da escravidão, agora encontra em Jesus Cristo também a própria libertação. Mas agora não mais de uma escravidão a homens, mas sim de uma escravidão ao pecado. De uma escravidão àquilo que nos afasta de Deus. Em João 1,35 nós lemos assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 discípulos, dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, naquele tempo, quando se aproximava o dia 4 ou o dia 14º do mês de Nissan, fica entre março e abril também esse mês no calendário judaico.
todo judeu, ele era visto pelas mediações de Jerusalém, de toda a Judéia, com um cordeiro na mão. Então se dizia, olha o cordeiro do Leandro. Ele está levando para celebrar a Páscoa com a família dele, que por enquanto é pequenininha, só ele e a esposinha dele. Então ele tinha que chamar mais alguém para comer junto, senão eles não iam conseguir comer um cordeiro inteiro sozinhos. E aí de repente vinham o Fernando com um cordeiro e o Ismael com um cordeiro. Ismael levando 3 cordeiros, um para dar para o Beto, outro para dar para o Arthur e outro para dar para o Douglas. E cada um era visto com o seu cordeiro, porque naquela época eles se lembravam de que era o momento em que todos eles, toda a nação, celebrava a libertação lá do Egito. É o nosso Deus que nos libertou e continua conosco. Vamos lembrar disso. Ele nos mandou lembrar. Vamos comer o cordeiro. Agora, o que a gente tem é João Batista dizendo, eis o cordeiro, mas não do Douglas, do Arthur, do Ismael, do Fernando ou do Leandro. Eis o cordeiro de Deus. E isso parece confuso para o povo daquela época. Como cordeiro de Deus? Deus vai comer um cordeiro também? Ele vai matar um cordeiro? Para que Deus vai matar um cordeiro se ele não tem pecado nenhum? Se ele não tem culpa nenhuma? Para que ele vai sacrificar? Deus precisa de um cordeiro? A resposta óbvia é não. Deus não precisa. Mas por amor, ele estava enviando o cordeiro derradeiro, o cordeiro último, o cordeiro final, que uma vez sacrificado e o sangue derramado, eliminaria a necessidade de quaisquer outros cordeiros dali para frente. Era o último cordeiro, o cordeiro de Deus. Então o cordeiro, na lembrança do judeu, foi um animal do qual veio o sangue, que livrou os israelitas da morte. Esse cordeiro, o cordeiro de Deus, tinha alguma relação com o cordeiro lá do Egito. Agora o sangue do cordeiro de Deus, que é enviado à terra pelo próprio Deus para ser morto e sacrificado, ele vai também ser aspergido, mas agora não é na porta da sua casa, não vai ser aspergido sobre a geladeira, a moto, o carro ou o violão, não vai ser mais aspergido sobre o teu prédio ou sobre as paredes do teu apartamento, mas agora esse sangue será derramado, ungido, aspergido sobre a sua vida. E é a tua vida que será agora marcada pelo próprio Deus. De modo que, espiritualmente, você será conhecido como alguém que pertence a Deus. E alguém em quem o maligno não pode tocar. Como disse João em sua primeira epístola no capítulo 5. Vejamos um pouco mais, lá em João 19, no mesmo evangelho onde vocês estão, agora no capítulo 19, no versículo 36. Curiosamente, o Cordeiro de Deus, irmãos, se parecia muito com o Cordeiro do Antigo Testamento. Ele também era sem defeito, também foi sacrificado e sangrado até o fim, sem que nenhum dos seus ossos fossem quebrados, assim como era o Cordeiro do Antigo Testamento. João 19, 36. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Aliás, perdão, eu errei o texto. É 1 Pedro, vá comigo lá para o final agora. 1 Pedro 1, 18 e 19. Me perdoem. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Lá sim, nós lemos assim. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro entendeu que agora o Cordeiro de Deus também derramou um sangue, aquele sangue era precioso. E não é curioso que hoje nós também celebramos esse sangue, bebendo vinho, bebendo suco de uva, bebendo fruto da videira como memória do sangue da nova aliança. Hoje nós não vamos fazer isso, mas no domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor, na qual nós celebraremos isso. Também comeremos o pão asmo do domingo que vem, na ceia do Senhor, lembrando o seu corpo sem pecado, sua carne sem fermento. Agora, um pouquinho mais adiante, aí em 1 João capítulo 1, aí pertinho de onde você está, 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7, nós lemos: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Agora é o sangue de Jesus, e não mais o sangue dos animais. É, no melhor sentido da expressão, o animal enviado por Deus, o Cordeiro de Deus, sacrificado, imolado em nosso lugar, pela nossa culpa, o inocente pelos culpados, aquele que nada fez por aqueles que tudo fizeram, aquele que nenhuma culpa tinha por aqueles que carregavam só culpa em suas histórias. Além do Cordeiro, no Novo Testamento, nós também temos o simbolismo dos pães asmos, ou ázimos, associados à pureza. Jesus é o próprio pão asmo que desceu do céu, pão sem fermento, ou seja, sem o agente da decomposição. O fermento, como eu disse há pouco, ele era visto na cultura judaica como um símbolo da corrupção moral e também doutrinal. Quando o fermento entra, quando a corrupção moral entra, ela fermenta e cresce. É como no ditado popular, uma batata podre, ela acaba apodrecendo todo o saco, não é? Ou na geladeira da sua casa, lá na gaveta, lá você deu alguma coisa podre, lá ela vai apodrecendo o resto. Ou um pão embolorado que vai embolorando os outros. É embolorado que fala do pão? É isso, né? Assim também é a figura do fermento, que um pouquinho só colocado no corpo faz com que aquilo faça o corpo crescer. Não em si o corpo, mas o pecado. Então, os judeus, quando falava de fermento, falava disso. Jesus, curiosamente, abra lá no Evangelho de Mateus comigo, por favor. Em Mateus 16, ele mandou os discípulos dele tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Mateus, capítulo 16, verso 11. Evangelho de Mateus 16, 11. Nós lemos assim: Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por que tomem cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus? Porque os fariseus tinham uma série de doutrinas e pecados que, se o povo, os discípulos de Jesus, dessem ouvido para aquelas bobeiras que os fariseus diziam, com certeza eles passariam a viver aquilo lá que os fariseus viviam. Uma vida no legalismo, uma vida na hipocrisia e outras coisas mais. E Jesus queria dizer para eles: vocês vão fugir da hipocrisia, vocês vão fugir do egoísmo, vocês vão fugir de tudo isso que os fariseus vivem. Mas se vocês começarem a viver muito com eles, vocês passarão a imitá-los. Então tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Então a figura do fermento está na mentalidade do povo. E é por isso que Jesus, na última ceia, quando ele está com um pão ázimo nas mãos, um pão sem fermento nas mãos, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei. Anteriormente ele havia dito para os discípulos: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É por isso que muitos cristãos no começo eram chamados de seita canibal. Muitos estranhos ao cristianismo diziam que dentro das igrejas eles comiam carne humana, bebiam sangue de criancinhas sacrificadas com 1 ano de idade e coisas desse gênero. Porque eles diziam entre si que eles, na ceia do Senhor, comiam o corpo de Cristo. Só que não era o corpo, mas era o corpo simbolizado no pão. E bebiam do sangue, que não era o sangue, mas era sangue simbolizado no fruto da videira, no cálice. Então, o pão sem fermento, no Novo Testamento, é Cristo. Ele é esse pão que é oferecido por Deus. Ele é esse pão que Deus nos dá e quer que, com pressa, nós comamos. Não deixe para amanhã. Com pressa, tome esse pão, coma desse pão, leve-o consigo e permita que ele te sacie, que ele mude a tua vida, que ele te satisfaça, que ele alimente a sua alma. E é isso que Cristo faz. Já as ervas amargas ou o alface agreste, no Novo Testamento, para os cristãos, está o tempo todo associado com a amargura que Cristo enfrentou no Calvário. Ali ele recebeu a nossa escravidão, a nossa prisão, a nossa culpa. Ali ele foi oprimido, ali ele foi ferido, ali ele foi rasgado, ali ele foi humilhado em nosso lugar. Éramos nós os merecedores de uma punição eterna, porque pecamos contra o eterno. Quebramos a sua lei.
nos rebelamos contra Ele, zombamos dEle, o desobedecemos. Quando mentimos, quando desobedecemos os nossos pais, quando desobedecemos as autoridades, quando cobiçamos, quando enganamos, quando traímos, quando agimos contrariamente à sua palavra, pecamos contra o Eterno. E por isso somos merecedores de uma punição eterna. A Bíblia fala disso. Mas por misericórdia e por amor, foi-nos dado o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus foi dado para que o seu sangue fosse derramado e as nossas vidas fossem lavadas por esse sangue. Para que nossas vidas fossem como que casas ou templos, ungidos por esse sangue, de modo que quando o maligno passa, ele vê a marca do Cordeiro e ele não nos toca, como está em 1 João capítulo 5. E é essa mesma marca que nos guardará no último dia, como diz Apocalipse, da condenação eterna. Então essa é a Páscoa que os cristãos celebram. O sangue, para finalizar o simbolismo no Novo Testamento, está propriamente representado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo se cumpriu tudo o que o Antigo Testamento profetizou sobre o Cordeiro derradeiro. Com o sacrifício do último Cordeiro, que foi Jesus Cristo, teve fim toda a legislação judaica de sacrifício de animais. Teve fim tudo aquilo que no Antigo Testamento era feito na Páscoa. Com a morte de Cristo, na cruz do Calvário, a gente tem o sacrifício perfeito. Com ele a gente não precisa de nenhum outro. Basta que você seja aspergido, lavado com o sangue desse Cordeiro, marcado com o Espírito de Cristo, a fim de que não seja destruído pelo mesmo anjo da morte, quando na segunda vinda de Cristo, ele novamente vier para julgar a terra. Nós temos estudado Apocalipse aqui, não temos, irmãos? Todo domingo de manhã e de noite. E hoje, pela segunda vez, nós vimos a menção do anjo da morte, de que ele passará outra vez sobre a terra, e de que a justiça e a disciplina sobre os pecadores será infinitamente maior do que foi no Egito. Mas aqueles que foram lavados pelo Cordeiro terão vitória. Na vitória de Cristo, do Cristo vencedor, nós também alcançamos a nossa própria vitória sobre o maligno e sobre a morte eterna. Por isso, celebremos com alegria a Páscoa cristã. Celebremos com alegria a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela nós lembramos de que o Cordeiro de Deus foi enviado para ser sacrificado em nosso lugar, para levar nele a nossa culpa e para que o seu sangue servisse de livramento presente e de livramento futuro, uma vez que esse sangue esteja aspergido sobre as nossas vidas. Que você e eu nunca deixemos de ser gratos a Deus e de nos alimentarmos desse pão vivo que foi dado dos céus. Esse pão sem fermento, esse corpo sem pecado, essa vida santa, que uma vez que nos alimentamos dela, nos tornamos santos também. E à medida que nos alimentamos mais e mais a cada dia de Cristo, mais e mais somos santificados, mais e mais somos separados, mais e mais somos curados por Deus, espiritualmente de todo o mal que nos oprime. Mais ou mais encontramos alegria em Deus, quanto mais nos alimentamos do pão vivo que foi dado de Deus, por Deus dos céus. Então, que não seja apenas na Páscoa, mas que seja todo dia a nossa gratidão e o nosso louvor, que possamos nos alimentar dessa santidade, nos alimentar desse Cristo, honrando aquele que se deu por nós em uma Páscoa especial e inesquecível há quase 2000 anos atrás. Ele é a nossa celebração, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa festa e que possa ser para sempre. Amém? Amém. Vamos orar louvando. Santíssimo Deus, nós te louvamos porque se hoje o Senhor nos ouve, é porque Cristo foi sacrificado no nosso lugar. Se hoje podemos ouvir uma cantata de louvor a Jesus Cristo, é porque Ele veio. Ele é o Cordeiro, não dos homens, não das famílias dessa terra, mas Ele é o Cordeiro de Deus que foi enviado à terra para também
pecado morto, e para que a sua vida fosse dada, e fosse alimento, e fosse salvação a todo aquele que se arrependesse de seus pecados. Obrigado pela sua palavra, que podemos nos recordar, através dela nessa noite, da verdadeira Páscoa do Senhor. Que o Senhor possa trazer salvação a cada coração que ainda não te conhece. Que o Senhor possa trazer um incômodo bom, um incômodo agradável, um desconforto santo àquele que tem vivido confortavelmente no pecado. Que o teu Espírito incomode, que o teu Espírito Santo convença de que esta vida no pecado não produzirá jamais a alegria e a satisfação que o coração humano tanto anseia por encontrar, mas não é capaz de encontrar nas coisas do mundo. Que o Senhor venha a ser, possa ser o alimento de cada vida que aqui está, para a glória do Senhor e para a alegria de cada um de nós. Assim oramos e desejamos, no nome santo, puro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja